Olá, tudo bem? Eu sou Rosana Ferreira, pedagoga e psicopedagoga. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as lições de casa e sobre o estudo. O seu filho está tendo dificuldade ou resistência nesses momentos? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Então, primeiramente, eu acho muito válido a gente entender qual está sendo o nível de exigência e expectativa nossa em relação a esse processo. Porque se nós entendermos qual está sendo esse nível de expectativa, talvez nós podemos nos policiar e entender que essa expectativa, ela não deve ser só nossa. Quando a sua criança está começando nesse processo de educação um pouco mais formal, ali por 5, 6 anos, você até tem condições de fazer esse acompanhamento mais de perto. Você consegue acompanhar as lições de casa, os estudos para as provas, mas vai chegar um momento que você não vai conseguir acompanhar. E dessa forma é interessante e importante que a gente vá trazendo a criança a refletir que o empenho dela, que os resultados são dela, que essa exigência não é uma exigência sua ou só sua. A gente vai trabalhando com a criança a ideia de sempre buscar o melhor. Eu fiz o meu melhor possível. E aí a gente entra um pouquinho em um dos princípios da disciplina positiva, que é sobre o elogio e encorajamento. Se você só fica na perspectiva do elogio, você reforça os resultados. Se você entra para a perspectiva do encorajamento, você vai trabalhar o seu melhor possível, trazendo a criança para analisar e fazer essa própria autoanálise, autoavaliação, se ela realmente deu o seu melhor naquela prova, naquela atividade, naquele trabalho, considerando que os resultados, eles serão fruto, sim, do processo de entrega. Então, é natural que as crianças e os adolescentes não queiram, às vezes, passar horas ou fazer todas aquelas lições. De repente ficam até protelando, vou fazer depois, deixa eu descansar um pouquinho, agora não. E aí entra aquele conflito, né? Em casa, de você querer que ele faça agora, enfim. Vale considerar que, de fato, às vezes nem tudo que a gente faz é algo que a gente quer fazer naquele momento. Mas fazemos coisas, nós adultos também. Aí é importante a gente estabelecer essa conexão e dizer para os nossos filhos que nós também, eu tenho coisas que eu faço que eu não queria fazer, mas eu preciso fazer. E a vida é assim. Mas diante disso, ainda assim, nós precisamos tentar entregar e fazer o nosso melhor. Se você já for trazendo desde pequeno essa ideia para o seu filho do melhor possível, encorajando-o nesse processo, os ganhos serão significativos, porque ele vai entender que o resultado vai depender do esforço dele e que esse é um processo que só diz respeito a ele. Você pode sim dizer para ele, eu estou do seu lado, se você precisar de ajuda, mas que você não crie essa dependência e que aos poucos o seu filho vai adquirindo essa autonomia pelos seus resultados, autonomia pelos deveres, autonomia pelas provas. Daí quero trazer para vocês uma outra perspectiva. Se você aí às vezes fala, tenta trabalhar isso em casa e de repente você acha que está cansativo, eu vou te dar uma dica, principalmente para as crianças menores. Usar as histórias é muito importante, porque de repente quando você traz uma história, você ilustra de uma maneira legal e chama a atenção da sua criança. Então hoje eu quero trazer para vocês uma perspectiva legal da história dos 3 porquinhos. Todo mundo conhece a história dos 3 porquinhos e vale a gente entender que os 3 porquinhos, se a gente for analisar, alguns desses porquinhos, eles estavam querendo se ver livres do trabalho, não é assim? Então dá pra gente fazer uma relação legal com o estudo, com os afazeres da casa, enfim. Dizer para eles que o primeiro porquinho, ele queria se ver livre logo daquela construção daquela casa e para isso, o que ele fez? Ele construiu a casinha dele de palha. Se livrar logo dos seus afazeres, se empenhou um pouco, construiu a sua casa de palha e o lobo veio,
soprou a sua casa e a história a gente já conhece. A casinha do porquinho foi derrubada. O lobo, ele representa as provas, as atividades, os trabalhos, os estudos. Continuando a história, o próximo porquinho, esse se empenhou um pouquinho mais e construiu a sua casa de madeira. Esse começou a dizer não para as coisas gostosas e legais, mas ainda assim se empenhou um pouquinho menos. E a gente sabe do final da história. O lobo veio, soprou a sua casa e a sua casinha também foi derrubada. Daí a gente então sabe que teve um irmão porquinho que se empenhou, soube dizer não para as coisas gostosas e ele sim colheu um resultado fantástico. A sua casa construída de tijolos não foi derrubada pelo lobo. O lobo tentou, o lobo veio, o lobo são os desafios, as provas surpresas, os trabalhos. E o lobo então não conseguiu derrubar a casinha de tijolo que estava forte desse irmão aqui porquinho. O que a gente pode entender com isso e trazer isso para as crianças? Que se nós colocarmos o nosso melhor possível, ainda que eu não goste daquela matéria, ainda que eu tenha dificuldade, que eu não gosto desses momentos, mas se é preciso, se eu considero que todos nós, uma hora ou outra, fazemos coisas que nós não gostamos, mas que são, ainda assim, precisam ser feitas. Mas, se a gente se esforçar, se nós tentarmos trabalhar em nós, sempre na perspectiva do melhor possível, quando você, às vezes, até chegar a um resultado não muito legal, você vai poder dialogar com seu filho sobre o melhor possível. Qual foi o seu nível de comprometimento com essa prova? Você poderia, para a próxima vez, fazer o quê? Em que você acha que você pode melhorar? E começar a dialogar a partir dos resultados, sim, mas numa perspectiva de encorajamento e de sempre trazê-lo a pensar no melhor possível. Quando nós damos o nosso melhor possível, nós colhemos bons resultados e é assim para a vida. E estabelecer essa conexão, trazendo as histórias e principalmente a conexão da sua própria vida, de dizer para o seu filho ele compreender que você também tem que se esforçar para que os seus resultados sejam bons, aí sim essa conexão vai valer a pena e você vai ver uma consciência maior do seu filho nesses processos e quem sabe colher frutos bem significativos. Então é isso. Vamos tentar então tirar um pouco o foco dos resultados e trazer um pouco mais esse foco para o esforço, para o melhor possível. Beijos e até a próxima!